Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Com muita alegria que estamos online no nosso Expresso Milenar e é sempre um prazer, uma alegria, é um regozijo estarmos juntos novamente, juntos nesse momento para engrandecermos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é para isso que nós estamos aqui, que é para isso que existe o nosso ministério, Reinar com Cristo. Os irmãos estão entrando. Hoje nós vamos meditar um pouco na passagem de Marcos, no capítulo 5. Então os irmãos podem deixar aí preparado Marcos 5, 21, que daqui a pouco nós vamos meditar, nós vamos refletir um pouco nessa maravilhosa passagem do Evangelho de Marcos. Vamos conhecer mais, vamos ter mais conhecimento do que é o nosso Deus, do que é o nosso Senhor Jesus e o poder de curar que há em Jesus Cristo, que nós cremos que permanece para os dias de hoje e permanecerá até o fim dos tempos. Lembrando os irmãos que amanhã é quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos ao vivo, eu e o pastor Gilberto Natal Turola ao vivo, naquela nossa live especial de toda quarta-feira, mas pelo Facebook. E nós aqui já deixamos o convite para que os irmãos estejam conosco amanhã, que nós vamos falar sobre a pessoa maravilhosa e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, ungido de Deus. E na sexta-feira mais um culto que nós teremos o prazer de também transmitir pelo Facebook. Sexta-feira às 20 horas estaremos ao vivo e esperamos pelos irmãos, esperamos que os irmãos aí vão interagindo conosco, nos comentários, nas curtidas, nas publicações, compartilhando as publicações. Nós temos o nosso canal no YouTube, que os irmãos podem se inscrever, os irmãos podem acompanhar depois novamente esse Expresso Milenar, que ficará salvo lá no YouTube. E também nossas páginas no Facebook, que nós postamos vídeos, mensagens, porções bíblicas, e também aqui pelo Instagram, que nós estamos sempre online, não só nos stories, mas também nas nossas postagens no Ministério Reinar com Cristo e os nossos perfis pessoais. E nós contamos com a colaboração dos irmãos, com as curtidas dos irmãos, para que a palavra de Deus, que é poderosíssima, alcance toda a terra, alcance todos os países, todas as cidades, porque nós precisamos levar adiante a palavra de Deus e também a palavra sobre o reino dos céus, sobre o reino milenar, sobre fazer a vontade de Deus para reinarmos com Cristo durante o milênio. Nós, então, contamos com a ajuda, a colaboração dos nossos queridos irmãos e, é claro, nós estamos à disposição para os pedidos de oração que os irmãos têm enviado para nós e que podem continuar enviando, porque nós no Ministério Reinar com Cristo estamos orando, estamos intercedendo pelos pedidos que chegam até nós. Muitas pessoas não escrevem só nos comentários ali daqui do Instagram, do Facebook, elas mandam no particular e podem continuar mandando no particular, porque às vezes tem algumas questões pessoais, mas nós lemos, nós oramos, levamos a presença de Deus, porque nós sabemos que Deus é poderoso e que Deus é misericordioso para conosco. E isso é que nos move, isso é que nos impulsiona, isso é que nos alegra, para que nós continuemos a pregar a palavra de Deus. E nós, no Ministério Reinar com Cristo, temos a visão sobre a salvação da alma, sobre a importância de fazer a vontade de Deus para
a nossa salvação da alma e para que nós reinemos com Cristo durante o milênio. Mas nós também, do Ministério Reinar com Cristo, cremos e pregamos sobre os milagres de Jesus, sobre o poder de cura de Jesus. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então aquele mesmo Jesus Cristo, que encarnado, enquanto homem, operava milagres, operava maravilhas, ele continua operando hoje milagres e maravilhas, ele continua curando os enfermos. Até porque a morte de Jesus Cristo na cruz, todas as pisaduras, pelas suas pisaduras nós fomos e somos sarados. Isso é maravilhoso. Jesus Cristo não só nos salva, mas também Ele nos cura, Ele nos liberta. E é isso que nós queremos um pouco refletir nesta noite de terça-feira com os nossos queridos irmãos. Então, Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 21. Os convido os irmãos para que leiam junto comigo aqui, independente da versão que os irmãos gostem de ler, que os irmãos se sintam mais à vontade na leitura, porque a palavra de Deus é a mesma e nós vamos ter aqui a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, de nome Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e ela vive. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que apertava Jesus. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com os médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ou piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar na sua veste, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e você diz: quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Eu vou fazer uma pausa aqui, depois nós vamos continuar. Então Jesus, que havia acabado, como também está escrito em Lucas 8, de expulsar demônios de um homem, as pessoas começaram então a ter conhecimento, a saber, a ouvir dizer sobre os milagres, sobre as maravilhas que Jesus operava. Então ele passou, do barco de um lado para o outro, e ali a multidão já esperava por Jesus, já estava ali naquela expectativa. E logo que Jesus estava ali chegando, chegou junto dele um homem chamado Jairo, um homem importante, da sinagoga, um homem de respeito, um homem de autoridade, um homem de conhecimento, e que ali, chegando em Jesus, ele prostrou-se, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Então vejam bem, irmãos, Jesus chega junto com ele esse homem de nome Jairo, um homem importante, repito, um homem de conhecimento,
né, do judaísmo, um homem, uma autoridade da época. E ele se prostra aos pés de Jesus. Primeira coisa, esse homem de nome Jairo, ele, ao contrário dos fariseus, ao contrário dos hipócritas que rodeavam Jesus para tentar fazer pegadinhas com Jesus, ele não. Esse homem de nome Jairo, ele se prostrou a Jesus, ou seja, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele reconheceu a autoridade, né, que havia em Jesus. Ele ali sabia que Jesus era ungido, que Jesus era o Messias. E ele pede, ele roga a Jesus para que Jesus fosse até a casa dele, porque a filha dele estava para morrer, né? E Jesus ali continuando a caminhada, o homem Jairo continuou indo com Jesus ali, foi na caminhada, né? No percurso para, quem sabe, a casa de Jairo. E então, aquela multidão, né, repito, que apertava Jesus, no meio dessa multidão havia uma mulher. Uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue e que havia consultado todos os médicos. Ela gastou tudo o que tinha para tentar reverter essa enfermidade, essa situação, né, horrível por que ela passava, mas que ela não apresentou melhora nenhuma, ao contrário, ela estava pior. E ela, né, como muitos então naqueles dias, naquelas semanas, né, no meio daquela multidão, tendo ouvido falar de Jesus, ela procurou, né, ela foi atrás de Jesus. E vejam bem, era uma mulher que sofria com fluxo de sangue. Essa mulher, na verdade, ela não poderia estar no meio daquela multidão. Ela não poderia estar frequentando locais públicos, mas com fé, sabendo que Jesus podia sim curá-la. Ela foi atrás de Jesus. E ali estava aquela multidão apertando Jesus, aquela multidão que travava o caminhar de Jesus. E repito, Jairo, né, que havia suplicado para que Jesus fosse à casa dele curar a filha que estava para morrer, estava ali junto, né? Então ele estava de alguma certa forma, e na razão dele, ele estava apressando ali os passos de Jesus, apressando a condução de Jesus até a casa dele para que a filha dele não morresse. E de repente surge essa mulher no meio da multidão. E essa mulher, ela teve uma revelação. E ela teve principalmente a fé. A fé para alcançar Jesus. E ela falou, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei sarada. Por quê? Porque aquela mulher, ela não poderia tocar em Jesus. Primeiro porque ela estava com fluxo de sangue. Ela estava enferma. E segundo, que Jesus era homem. E Jesus era um homem, claro, solteiro. Então ali, na cultura, na religião judaica, o homem solteiro, ele não poderia ser tocado por mulher alguma. E se fosse casado, só poderia ser tocado pela sua esposa, por óbvio. Então aquela mulher, ela encontrava algumas dificuldades, alguns óbices, mas na revelação e na fé dela, ela falou, eu vou tocar nas vestes de Jesus e eu vou ser sarada. E assim ela fez, ela se espremeu ali no meio da multidão, ela foi e tocou nas vestes. E imediatamente, no mesmo instante, na mesma fração de segundo, aquela mulher que padecia 12 anos, que havia consultado e buscado todos os médicos, todos os remédios, ela havia gastado tudo o que tinha. Ela foi sarada, ela foi curada por Jesus Cristo. E vejam, ela tocou na veste de Jesus, Jesus ali, naquela multidão, ele percebeu que dele havia saído poder, que dele havia saído virtude. Então Jesus começou a olhar em redor ali, querendo saber, quem me tocou, né? Quem tocou aqui em mim? E ali os discípulos, ele falaram, mestre, tem essa multidão aqui, tá todo mundo se apertando, você vai perguntar quem que tocou você?
E Jesus continuou procurando, porque ele sentiu que dele havia saído poder, havia saído virtude. Até então que a mulher, ela aproximou, ali com temor e tremor, e ela se prostrou e disse o que havia acontecido. Ela relatou que ela sofria de uma enfermidade há 12 anos, e que ela, com fé, ela falou, eu vou tocar nas vestes de Jesus e vou ser sarada. E na hora que ela tocou, ela foi sarada. Ela contou isso para Jesus, para os discípulos, para todo mundo que estava ali. E Jesus disse para ela, no versículo 34, e disse, vá em paz, a tua fé te salvou, ser curada deste mal. Percebam, irmãos, que Jesus disse, olha só, a tua fé te sarou, a tua fé te curou. Ao contrário de outros milagres de Jesus, a pessoa não chegou e não se apresentou a Jesus e Jesus curou aquela pessoa. Por essas circunstâncias que eu já disse e relatei minutos atrás, aquela mulher ela não podia se apresentar diante de Jesus. Ela foi por trás de Jesus e ela tocou nas vestes e foi sarada. Então ela, a mulher com fé, ela extraiu de Jesus a cura. Não foi aquela cura direta de Jesus falou, ser curada. Não, ela tocou em Jesus e foi curada. Ou seja, ela extraiu, no bom sentido, ela arrancou de Jesus a cura para a enfermidade dela. Por causa da fé dela. Ela teve a revelação e teve fé de que fazendo isso ela seria curada. Então percebam, irmãos, que nós, diante de Jesus, na presença de Jesus hoje, espiritualmente, e quando nós estamos diante de homens e mulheres de Deus, homens e mulheres ungidos por Deus, nós precisamos extrair o melhor dessas pessoas. Quando nós estamos prestando um culto a Jesus, quando nós estamos reunidos no nome de Jesus, nós sabemos que Jesus está no nosso meio, que Jesus está entre nós. Então nós precisamos aproveitar esse ambiente, essa atmosfera, nós precisamos ter fé, enriquecer, crescer, alimentar a nossa fé, para que nós possamos extrair desse momento, extrair espiritualmente o melhor de Jesus para nós. Tocar em Jesus, receber de Jesus, saber que Jesus tem o poder e a autoridade para nos salvar, nos libertar e nos curar. Nós precisamos aproveitar esse ambiente. Nós precisamos ali deixar tudo de lado. Nós não precisamos querer imaginar o que o outro irmão tem, o que o outro irmão está recebendo. Não, nós precisamos querer receber. Isso também aqui nos nossos cultos virtuais. Quando nós fazemos o culto que é transmitido pelo Facebook, os irmãos que estão em casa, os irmãos podem ter a certeza, a convicção de que Jesus está no seu lar, de que Jesus está levando paz, amor, tranquilidade, prosperidade, a cura para a sua enfermidade. Mas nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar nisso, nós precisamos ter a convicção disso, para que então nós recebamos de Deus a cura. E é isso que nós vemos aqui de Jesus. Aquela mulher que veio por trás. Aqui tem até uma representação disso, uma ilustração disso. De que aquela mulher indo por trás de Jesus, ela recebeu a bondade de Jesus. A bondade de Deus. Porque se nós analisarmos lá em Êxodo 33, nós vamos ver que pela frente, a face de Deus, ela transmite a glória dele. E as costas, a parte de trás, é a bondade de Deus. Lá em Êxodo, depois eu vou achar aqui para os irmãos, em Êxodo 33, naquela passagem da fenda, que Jesus fala que ia passar naquela fenda, e que não ia poder ver a face dele. Então, só para ilustração, só para uma aplicação, essa mulher que veio por trás de Jesus, ela recebeu a bondade dele. Que os irmãos podem ver que é a cura dele. E seguindo aqui, então, em Marcos 5,
Vamos recapitular. Jesus está chegando ali, a multidão está ali junto dele. Se apresentou Jairo, um homem importante, uma autoridade da época, pedindo para que Jesus fosse até a casa dele, para que curasse a filha dele que estava morrendo. Então Jesus indo ali no caminho, aquela multidão espremendo, apareceu essa mulher, ali escondida por trás, tocou nas vestes de Jesus e foi curada do seu fluxo de sangue que ela passava, que ela sofria há 12 anos. E ali Jesus percebeu que dele havia saído virtude, dele havia saído poder, e buscou, perguntou quem era, até que a mulher se apresentou e ele disse: a tua fé te salvou. Percebam que quando ela toca Jesus, saiu poder, saiu virtude, saiu a cura de Jesus. Mas aquela cura foi para quem? Para aquela mulher. Aquela multidão que espremia Jesus ao mesmo tempo. Às vezes muitas pessoas estavam até mais próximas, pegando mais em Jesus do que aquela mulher. Essa multidão, ela não recebeu virtude, ela não recebeu poder. Quem recebeu? A mulher. Mas por quê? Mas de Jesus, como ele mesmo disse, não saiu virtude, não saiu poder, saiu para curar aquela mulher. Mas por quê? Porque aquela mulher, ela teve a revelação e ela teve a fé. A fé, a certeza. Ela falou: eu vou tocar em Jesus e vou ser curado. Isso é fé. Nós muitas vezes ridicularizamos a fé, muitas vezes nós zombamos da fé alheia e muitas vezes nós duvidamos da nossa própria fé. Mas se eu fizer isso, eu vou. Ela não. Naquele desespero, naquela angústia, ela já havia gastado com todos os médicos, ela tinha procurado todos os remédios, ela tinha ficado pobre buscando a cura. E o que ela recebeu fazendo isso? Ela só piorou. Então ela falou: não, com fé eu vou tocar em Jesus, eu vou tirar. Então, ela tocando Jesus, ela extraiu a cura, ela extraiu o poder de Jesus, ao contrário daquela multidão que apertava. E assim, muitas vezes, é o que nós temos hoje. Muitas pessoas buscam a Deus, muitas pessoas querem de Deus, mas muitas vezes elas não buscam e não querem com fé. Elas querem chegar perto de Jesus, elas querem tocar Jesus, mas elas não têm fé. Elas só querem, só querem, só querem. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós buscamos uma igreja, nós buscamos um local de culto. Para quê? Para, eu quero, eu preciso receber isso, eu quero isso. É aquele fast food, é o fast food espiritual. A pessoa busca para receber, a pessoa busca porque ela quer, porque ela precisa. Não, isso não é errado. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos saber que Deus tem tudo para nos dar. Mas nós precisamos fazer isso com reverência, com temor, com tremor e principalmente com fé, que foi o que essa mulher fez. Vamos parar de buscar em pessoas, em lugares de culto ao Senhor, esse fast food, essa coisa rápida. Quantas pessoas buscam a igreja que recebem na igreja uma cura, uma libertação? A pessoa precisa de algum bem material e recebe um bem material, e essa pessoa abandona a fé, essa pessoa abandona o local de culto, porque ela recebeu isso. Isso é errado. Nós não precisamos, e nem digo, não é nem precisamos, nós não podemos viver de migalhas. Quantos milagres que nós vemos de Jesus, que a pessoa recebeu o milagre de Jesus e tchau. A pessoa quis viver de migalhas, como aquela mulher que buscou Jesus e falou aquela situação do cachorrinho, mas o cachorrinho come da migalha que cai. É isso. É o que aquela mulher queria e que muitas vezes nós queremos. Viver de migalhas. Nós vamos receber essas migalhas? Vamos receber, Deus vai dar. Se for do propósito dele, Deus vai dar. Mas nós não temos que nos achegar a Deus buscando migalhas. Porque Ele não quer só nos dar migalhas. Ele quer que nós conheçamos a essência dEle, o senhorio dEle, a autoridade dEle, o poder que há nele. E principalmente, Ele quer ter intimidade conosco. Intimidade. Deus quer a nossa intimidade. Ele quer ser íntimo de nós.
Se nós analisarmos ali nos apóstolos, os discípulos que seguiam a Jesus, o que era chamado do discípulo amado, do apóstolo amado, era João. Mas por quê? Porque Jesus amava mais a João do que aos outros? Não. É que João, ele aproveitava, no bom sentido, mais Jesus. Ele se aproximava mais de Jesus. Ele extraía mais de Jesus do que os demais. Se nós vamos perceber nos relatos bíblicos que muitas vezes João estava sentado, deitado no peito de Jesus. Ele estava ali naquela verdadeira intimidade com Jesus. Jesus falava, ele estava ali perto, extraindo de Jesus, prestando atenção em cada palavra que Jesus usava. Ele estava sempre perto, ele estava sempre querendo mais, ele estava sempre com fé, sabendo que Jesus tinha mais para dar para ele, que ele podia extrair mais de Jesus. E por isso ele é o discípulo amado, e por isso que nós vamos ver as cartas maravilhosas que João escreveu. Por quê? Porque ele criou o ambiente de intimidade com Jesus. Ele buscou isso. E quando nós buscamos e quando nós queremos a intimidade com Jesus, ele se revela e ele se mostra íntimo de nós. E quando isso é maravilhoso. Quantas pessoas que nós vemos atualmente falam, nossa, essa pessoa é poderosa, essa pessoa ela prega a palavra de Deus com autoridade. Essa pessoa, no nome de Jesus, opera milagres e maravilhas. Olha que homem, olha que mulher espiritual. Mas por quê? Porque essas pessoas, elas buscam intimidade com Deus. Essas pessoas buscam saber qual é a genuína vontade, qual é o genuíno propósito de Deus para a vida de cada um, para a vida delas especificamente, E é isso que nós precisamos fazer. Nós não precisamos e nem podemos buscar em Deus as migalhas. Buscar coisas pequenas. Deus é um Deus de coisas pequenas. Ele pode curar uma dor de cabeça sua, uma simples dor de cabeça, uma unha encravada que seja, uma coisa pequena. Mas Deus faz. Mas isso é muito pouco do que nós podemos extrair, do que Ele quer nos dar. Busquemos, irmãos, a intimidade com Deus. Busquemos, a intimidade que eu sempre falo isso, é peito com peito. E nós podemos e devemos ter isso com Deus, porque Ele quer isso de nós. Ele quer nos falar de coisas grandes e coisas que nós nem sabemos ainda. Ele quer nos dar revelações. Ele quer se revelar a nós. Ele quer dizer a nós. Ele quer, naquele momento em que nós lemos a Bíblia, que nós estamos lendo, nós estamos, olha, Senhor Jesus, porque nós lemos a Bíblia e nós podemos ter o autor dele, o Espírito Santo, junto conosco. Então, estamos lendo aqui, Marcos, estamos lendo Marcos 5. Olha, que passagem maravilhosa, Deus, tal, e ali criando aquela intimidade em oração, Deus vai revelando a nós, Deus vai trazendo revelações. Ou vocês acham que os homens que escrevem livros, comentários bíblicos, e homens que fazem aquelas pregações maravilhosas, cheias de revelações da palavra de Deus? Por quê? Porque eles, na intimidade com Deus, receberam a revelação de Deus. Nós estamos dizendo aqui que João, o apóstolo, o discípulo amado de João, porque ele extraiu mais de Jesus, porque ele estava sempre buscando em Jesus, ele estava sempre ali naquela intimidade com Jesus. Nós vemos que lá depois, João recebeu revelações. João as revelações, que é o Apocalipse. O discípulo que pregava o amor. O discípulo que soube extrair mais do que os outros o amor de Jesus. Ele obteve mais revelações de Jesus. E depois o apóstolo Paulo, que já veio depois, se nós lermos ali em Atos e também se nós acompanharmos as cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu, nós vamos ver que Paulo, ele teve intimidade com Deus. Ele buscou a Deus e ele recebeu revelações por anos de Deus. Inclusive da ceia.
Como que Paulo, que claro não estava na Santa Ceia, como que ele recebeu, né? Como que ele escreveu lá em Coríntios e outras passagens sobre a ceia? Como é possível isso se ele não estava lá na ceia de Jesus? Porque ele buscou a Deus, porque ele criou um ambiente de intimidade com Deus. E então ele recebeu as revelações diretamente de Deus. E conosco será diferente? Nós não podemos mais fazer isso. Hoje, nos dias atuais, nós não temos essa autorização, nós não temos esse acesso? É claro que nós temos. Basta nós querermos e buscarmos com fé, com ousadia, com intrepidez, como está escrito na palavra de Deus. Essa é a diferença. Então nós vemos aqui que numa mesma situação, enquanto Jesus ia com Jairo para a casa dele, a filha estava para morrer, Jesus, deu aquela parada para, estava ali também para que dele saísse virtude, saísse poder, para ele curar aquela mulher enferma. Então eles continuaram, indo, e a partir do Marcos 5,35, estando ele ainda falando, com aquela mulher, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem fadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Percebam que Jesus ainda estava falando com aquela mulher no fluxo de sangue, já chegaram alguns falando: Jairo, a sua filha já morreu, nem a perturba mais o mestre, nem atrapalha mais o mestre, aí que já foi, que já era. Olha só, como muitas vezes nós, cristãos, ou como alguns gostam de dizer, os crentes, olha só o nosso papel. Está aquele ambiente de cura, aquele ambiente de fé, aquele ambiente de certeza e convicção, e as pessoas se aproximam, e muitas vezes nós, somos essas pessoas. Essas pessoas se aproximam e dizem: pera lá, nem adianta, esquece, já era, já foi, já acabou, o seu sonho já era, a sua cura já era, aquela pessoa já morreu. E Jesus rebate: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Essa é a resposta que nós temos de Jesus quando as pessoas chegam a nós para dizer que, não adianta você pedir isso, não adianta você buscar isso, Jesus. Já era, já foi, já acabou, você não vai ter. Jesus diz: não temas, crê somente. Então, irmãos, quando você estiver nessa situação como a de Jairo, buscando em Deus uma cura, uma resposta, um incentivo, uma paz, um conforto, as pessoas vão ficar ao redor de você dizendo: não perca seu tempo. Repreenda isso, não aceita isso, porque a palavra de Deus diz: não temas, crê somente. Prossiga, irmão, adiante, irmão. Não ligue para o que as pessoas estão dizendo. Tenha sintonia com Deus e perceba e ouça o que Deus está falando para você. Amém? E daí nós vemos que quando aí Jesus falou: pera lá, tá esse ambiente de fé aqui, essas pessoas estão querendo aqui trazer incredulidade, trazer dúvida, trazer incerteza, pera lá. Aí Jesus falou assim: ninguém mais vai junto comigo, Se nós lemos aqui no versículo 37, a não ser Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque Jesus confiava nesses três. Porque Jesus sabia que esses três, eles iam junto com Jesus, mas iam com fé. Iam ali em oração, sabendo que Jesus tinha autoridade para curar. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos estar rodeados de homens, de mulheres, de pessoas de fé. Quando nós buscamos uma resposta em Deus, nós não podemos estar cercados de pessoas incrédulas, mesmo que seja cristão, porque existe cristão que é incrédulo. Existe cristão que só joga dúvida, só joga incerteza. Fuja disso. Fuja dessas pessoas nesses momentos. Permita que estejam ao seu redor, no seu círculo, somente pessoas de fé, pessoas positivas, pessoas convictas, pessoas com certeza, do poder que há em Jesus. E foi isso que Jesus falou:
Só vai prosseguir comigo aqui Pedro, só vai prosseguir Pedro, Tiago e João, mais ninguém. Então eles chegaram à casa de Jairo, que era o principal da sinagoga, viu o alvoroço, tem ali um alvoroço na casa de Jairo, todo mundo já chorando, pranteando, falei, a menina morreu, já era, Jesus, então no versículo 39, falou, por que o alvoroço e o choro? Por quê? A menina não está morta, mas dorme. E olha só, Jesus falando, por que vocês estão chorando aí, pranteando? A menina não morreu não. E o que eles falaram? Versículo 40 de Marcos 5. Riam dele. As pessoas riam de Jesus. Porém, ele, tendo feito, ela saía. Falou, vocês estão rindo aí, então tchau. Botou para fora. Colocou para fora todo mundo. Os incrédulos ali que estavam chorando, que estavam zombando. Fora. Tomou, então, consigo o pai e a menina, o pai e a mãe da menina. E os que com ele estavam, Pedro, João e Tiago. E entrou onde a menina estava deitada. Veja bem. Jesus aqui, ele só permitiu que o pai e a mãe estivessem. Por quê? Porque, mais uma vez, o pai e a mãe, eles estavam ali, com fé. Eles estavam ali na expectativa. E eles é que eram a autoridade física, a autoridade humana sobre a menina. Por isso que Jesus permitiu. Olha só que Jesus aqui respeitou a autoridade humana. Aquela criança, que era menor de idade, com certeza, a autoridade era o pai e a mãe. Então ali, Jesus colocou, primeiro no caminho, ele já dispersou todo mundo. Falou, pode dispersar aí. Aí depois, chegando na casa, que ele viu aquele ambiente de incredulidade, de choro, de zombar, de rir, ele já colocou todo mundo para fora. Só deixou o pai e a mãe e ali os discípulos que ele já havia escolhido. Então entraram ali, naquele ambiente, ou seja, Jesus deixou o ambiente preparado, um ambiente de fé. E é isso que nós devemos fazer, mais uma vez eu digo. Quando você busca uma resposta de Deus, quando você busca Deus, busque criando um ambiente de fé, um ambiente de certeza, um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade. As pessoas que ficam ridicularizando, as pessoas que ficam com incredulidade, com dúvidas, as pessoas que ficam chorando, pranteando, não deixa ficar perto de você não. Fique rodeado de homens e mulheres de fé. E foi isso que Jesus fez. Então, versículo 41. Tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Vejam, irmãos, e aqui eu vou fechar o contexto daquilo que eu disse, daquilo que eu quero passar para os irmãos. Vejam que Jesus, aqui ele cuidou de dois grandes problemas numa mesma circunstância. Deus tem o controle de tudo. Nós não precisamos achar que ele se esqueceu de nós ou que ele tem algo melhor ou pior para se preocupar. Minha coisa é tão pequena, Deus tem outras coisas para se preocupar. Não. Deus ele se preocupa com os seus problemas. Deus se preocupa com o problema de todo mundo. Seja grande, seja pequeno, seja difícil, seja de fácil resolução. Deus se preocupa. E Deus está à disposição. E Deus vai dar uma resposta. Vejam que, enquanto ele ia do local ali que ele encontrou Jairo até a casa dele, aquela multidão, a mulher tocou em Jesus e extraiu dele a cura. Então, Jesus ali dispersou aquela multidão, depois chegou na casa de Jairo, todo mundo falando que a menina já estava morta, que não adiantava mais nada. Ele falou, a menina não está morta não. Dispersou as pessoas incrédulas lá, só deixou o pai, a mãe e os discípulos escolhidos por ele, e ele ali ordenou que a menina se levantasse. Então, as pessoas ficaram assombradas, ficaram ali com o poder e a autoridade de Jesus. Tenham isso em mente, irmãos.
Leiam e reflitam essa passagem que nós falamos aqui hoje. Porque Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, e o mesmo Jesus que operou aqui esses 2 milagres, essas 2 maravilhas, é o Jesus que hoje tem o poder e a autoridade para curar você, para me curar, para nos curar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Creiam, tenham fé, tenham a certeza, a convicção de que Jesus cura, de que Jesus quer curar você. Porque na morte de Jesus na cruz, as pisaduras de Jesus, o que ele sofreu no corpo dele, é para que nós tenhamos a nossa cura. Ele já fez essa obra e nós temos isso à nossa disposição. Nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar, porque nós receberemos de Deus. Mais uma vez eu digo para os irmãos, reflitam dessa passagem que nós lemos hoje, de Marcos 5, de 21 até o 43. Que passagem maravilhosa. Aqui nós conhecemos o nosso Deus. Aqui nós sabemos do que Deus é bondoso, de que Deus é glorioso. E que nós precisamos buscar a Deus para receber e para ter intimidade com Ele. Basta de viver de migalhas. Basta de buscar Deus somente para as coisas pequenas. Busquemos a intimidade de Deus. Nós precisamos, a cada manhã, dizer a Deus: Deus, eu sou o teu filho, eu sou o teu servo. A minha carne está sujeita, minha carne e a minha alma estão sujeitas ao meu espírito. A minha alma precisa estar inclinada para o espírito, Senhor, e não para a carne. Eu renovo isso com o Senhor, eu renovo o meu voto com o Senhor. Eu digo que o meu corpo e a minha alma estão sujeitas ao meu espírito, e o meu espírito humano está recebendo do Espírito Santo. Façamos isso a cada manhã, oremos dessa forma, para que nós vivamos e busquemos a vontade de Deus, para que nós andemos no Espírito Santo, para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Façam esse teste. Podem fazer esse teste amanhã, a hora de levantar. Em oração ali no seu devocional com Deus. Renova isso. Diga para si mesmo e diga para Deus de que o seu corpo e a sua alma estão sujeitos ao seu espírito. E o seu espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus. Você vai perceber que o seu dia vai ser abençoado, que os seus passos serão guiados por Deus. E que você será cada minuto melhor, cada minuto mais espiritual, cada minuto mais usado por Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. E lembrem-se que Deus, quando iniciou o livro de Gênesis, lá o Bereshit, no princípio, está escrito em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não inicia a palavra dele, a Bíblia, o cânon sagrado, falando do que ele é, da essência dele, do que se ele foi feito antes, se ele existiu antes ou não. Não, ele começa a palavra de Deus, o Gênesis, o Bereshit, falando das obras da mão dele, da criação dele, das criações dele. Ele não começa falando dele, da glória dele. E muitas vezes nós queremos saber da existência de Deus. Nós queremos saber da essência do que é feito Deus. E está escrito lá em Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Você quer saber a essência de Deus? Você quer saber de Deus? Você quer conhecer a Deus? Você está aí duvidando? Você está incrédulo? Mas de onde que Deus surgiu? De onde que veio isso? Os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos.
Olha, veja as estrelas, veja o céu. Amanhã, a hora que o sol nascer, veja a obra maravilhosa de Deus. Veja o firmamento anunciando a obra das mãos de Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus poderoso. Não existe ninguém nessa terra. Por mais escondido que esteja. Pode estar naquela cidade, naquela tribo, que ninguém nunca chegou e que ninguém nem sabe da existência. Essa pessoa, com certeza, ela teve ou terá ainda em vida a oportunidade de saber de que existe Deus, de que Deus existe e que há um Senhor e Salvador Jesus Cristo de nome Jesus. Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão, das suas mãos. Esse é o nosso Deus maravilhoso. E agora, para finalizar, eu peço, em nome de Jesus, para que Deus leve revelação para a sua vida. Que Deus mostre, dê revelações para você. Que Deus abençoe você, que Deus proteja você, que Deus encha da presença dEle. Que você seja cheio do Espírito Santo. E que você seja usado e aprovado por Deus na obra de Deus. Não tema, não tenha medo. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Deus é amor. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja. Que Deus abençoe o seu lar, o seu negócio, o seu emprego, a sua empresa. Que Deus mostre, a você que Ele quer ter intimidade com você. Seja íntimo de Deus. Busque a Deus. Leia a palavra de Deus. Ore a Deus. E deixe que Deus fale ao seu coração. Fale com Deus, mas também ouça de Deus. Receba de Deus a revelação. Receba de Deus o poder e a autoridade que há no nome de Jesus. Meu muito obrigado. O Ministério Reinar com Cristo agradece pelos irmãos que estão conosco, pela comunhão. E amanhã, às 20 horas, estaremos, eu, o pastor Gilberto Turola e o pastor Gilberto Natal Turola, ao vivo pelo Facebook, na nossa live de quarta-feira. E amanhã nós vamos falar sobre a pessoa maravilhosa, sobre a glória que há na pessoa de Jesus Cristo. Estejam conosco e que vai ser com certeza uma live abençoada, com muitas revelações, com muitas palavras, e com certeza Deus vai falar ao seu coração, porque Ele ama você. Meu muito obrigado, que Deus os abençoe e tenham uma noite na presença do nosso Senhor Deus. Um grande abraço e até amanhã.